Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria estarmos aqui completando quase uma semana já de leitura do livro de Mórmon. Hoje é dia 23 de fevereiro, uma quinta-feira, né? E hoje nós estamos lendo há 119 dias seguidos o livro de Mórmon. Parabéns, que vitória, né? Eu sempre falo assim, o mundo... Parece que o mundo está contra nós, né? Dizendo que nós não podemos, que nós não conseguimos, que não... E tantos pensamentos ruins vêm às vezes na nossa mente. Mas como é bom ter essas pequenas, grandes vitórias de ler o livro de Mórmon todos os dias. Eu falo pequenas, grandes vitórias porque nós levamos 10 minutos, 15 minutos, mas eu particularmente considero uma gigantesca vitória, uma grande vitória ler o livro de Mórmon todo dia. Dos capítulos 21 a 26 de Alma vai contar a experiência de Arão agora. Nós estamos vendo as experiências de Amon, agora começa as experiências de Arão e seus irmãos. Capítulo 21. Arão ensina os amalequitas a respeito de Cristo e sua expiação. Arão e seus irmãos são aprisionados em Midone. Após sua libertação, eles ensinam nas sinagogas e fazem muitos conversos. Lamoni concede liberdade religiosa ao povo na terra de Ismael, aproximadamente de 90 a 77 a.C. Ora, quando Amon e seus irmãos se separaram nas fronteiras da terra dos Lamanitas, eis que Arão seguiu viagem para a terra que os Lamanitas denominavam Jerusalém, em memória da terra natal de seus pais, e ficava distante e confinava com as fronteiras de Mórmon. Ora, os Lamanitas e os Amalequitas e o povo de Amulon haviam construído uma grande cidade que se chamava Jerusalém. Ora, os Lamanitas já eram por si mesmos bastante obstinados, porém os Amalequitas e os Amulonitas eram ainda mais. Conseguiram, portanto, fazer com que os Lamanitas endurecessem o coração, com que aumentassem suas iniquidades e abominações. E aconteceu que Arão foi à cidade de Jerusalém e começou primeiro a pregar aos Amalequitas, e começou a pregar-lhes em suas sinagogas, porque haviam construído sinagogas segundo a ordem dos Neores, porque muitos dos Amalequitas e Amulonitas pertenciam à ordem de Neores. Assim, quando Amon entrou em uma de suas sinagogas para pregar ao povo, e enquanto lhes falava, eis que se levantou um Amalequita e começou a discutir com ele, dizendo: O que é quem se testificaste? Viste tu um anjo? Por que é que os anjos não nos aparecem? Eis que este povo não é tão bom quanto teu povo? Tu também dizes que, a menos que nos arrependamos, pereceremos. Como conheces o pensamento e o intento de nosso coração? Como sabes que temos motivos para nos arrependermos? Como sabes que não somos um povo justo? Eis que construímos santuários e reunimos para adorar a Deus. Nós cremos que Deus salvará todos os homens. E aí Arão lhe disse: Crês tu que o Filho de Deus virá redimir a humanidade de seus pecados? E o homem respondeu-lhe: Não acreditamos que saibas tais coisas, não acreditamos nessas tradições tolas, não acreditamos que saibas de coisas futuras, nem tampouco cremos que teus pais ou nossos pais tivessem conhecimento das coisas de que falaram, daquilo que está por vir. E Arão começou a explicar-lhes as Escrituras a respeito da vinda de Cristo, como também sobre a ressurreição dos mortos, e que não poderia haver redenção para a humanidade a não ser pela morte e sofrimento de Cristo e a expiação de seu sangue. E aconteceu que, quando começou a expor-lhes essas coisas, ficaram zangados com ele e começaram a zombar dele, e não quiseram dar ouvidos às palavras que ele proferia. Portanto, ele viu que não dariam ouvidos às suas palavras.
saiu da sinagoga e foi a uma aldeia que se chamava Aniante, e aí encontrou Moloque, pregando-lhes a palavra, e também Amá e seus irmãos, e discutiam com muitos sobre a palavra. E aconteceu que viram que o povo ia endurecer o coração, portanto partiram e chegaram à terra de Midone, e pregaram a palavra a muitos, e poucos acreditaram nas palavras que lhes foram ensinadas. Uma coisa interessante aqui é que Arão, ele foi a uma região, enquanto Amon foi a falar com o rei Lamone, que era um povo mais receptivo, eles foram a um povo mais duro, inclusive aquela ordem de Neor, né, que pertencia à cidade de Amonia e tudo mais. Mas esse ramo tinha lá entre os lamanitas também, os neores. Eles tinham um coração mais duro para aceitar o evangelho, e por isso mais dificuldade tinha que Arão e seus irmãos. Todos eram excelentes missionários, mas os povos em que eles foram pregar eram pessoas diferentes. Por exemplo, meus filhos serviram missão em Manaus, João Pessoa e Toronto. Aqui no Brasil ele se batizava muito, mas naquela época lá em Toronto o meu outro filho teve pouquíssimos batismos. O povo era diferente. Então nós não conseguimos avaliar a vida do missionário, nossa, esse missionário é tão poderoso, porque depende do povo. E nós, nas nossas alas, né, eu, vocês, todos nós, que possamos orar ao Senhor para que o povo da nossa cidade, da nossa ala, tenha o coração mais brando e seja mais receptivo ao Espírito Santo, para que possamos ter sucesso na obra missionária, tá bom? No versículo 3: No entanto, Arão e alguns de seus irmãos foram apanhados e encarcerados. Os restantes fugiram da terra de Midone para as regiões circunvizinhas. E os que foram postos na prisão sofreram muito e foram libertados pela mão de Lamone e Amon, e foram alimentados e vestidos, e saíram novamente para pregar a palavra, e assim foram libertados da prisão pela primeira vez, e assim haviam sofrido. E iam assim para onde os guiava o Espírito do Senhor, pregando a palavra de Deus em todas as sinagogas dos Amalequitas, ou em todas as assembleias dos Lamanitas, onde lhes era permitido entrar. E aconteceu que o Senhor começou a abençoá-los de tal modo que levaram muitos ao conhecimento da verdade, sim, e convenceram muitos de seus pecados e de que as tradições de seus pais não eram corretas. E aconteceu que Amon e Lamone voltaram da terra de Midone para a terra de Ismael, que era a terra de sua herança. E o rei Lamone não permitiu que Amon o servisse ou fosse seu servo, mas fez com que se construíssem sinagogas na terra de Ismael, e fez com que seu povo, ou seja, o povo governado por ele, se reunisse. E regozijou-se neles, e ensinou-lhes muitas coisas, e declarou-lhes também que eram um povo que se achava sob sua autoridade, e que eram um povo livre, livre da opressão do rei, seu pai, porque seu pai lhe havia permitido governar o povo que estava na terra de Ismael e em toda a terra circunvizinha. E declarou-lhes também que tinham liberdade para adorar o Senhor seu Deus, segundo os seus desejos, onde quer que estivessem, se a região ficasse sob a autoridade do rei Lamone. Aqui só como é importante existir governantes em todos os países que respeitem a liberdade de adorar, que dê liberdade ao povo de adorar. E isso é uma coisa muito importante, que todos nós possamos nos esforçar em nossos países para que a liberdade religiosa seja preservada. E Amon pregou ao povo do rei Lamone, e aconteceu que lhes ensinou todas as coisas concernentes à retidão. Irmãs, irmãos, só um comentário, eu não quero entrar em partes políticas.
quando eu falo liberdade para adorar o Senhor, tudo dentro da lei, através de voto, normalmente, nada de rebeliões, nada dessas coisas, assim, porque somos os pacíficos da terra, os pacificadores, os humildes seguidores de Jesus Cristo. Mas que quando nós tivermos eleições, que possamos influenciar nossa família, as pessoas ao nosso redor, para que votem em pessoas que preservem a liberdade religiosa. É isso que eu estou falando, tá bom? Vamos continuar. E exortava-os diariamente com toda a diligência, e eles deram ouvidos à sua palavra e eram zelosos no cumprimento dos mandamentos do Senhor. E assim nós concluímos mais um capítulo do livro de Mórmon. Lembra, no começo em que Arão e seus irmãos estavam ensinando, eles pegaram um povo mais duro de coração, não aceitavam a palavra de Deus e foi mais difícil para eles ensinar. Mas com o passar do tempo, paciente nas suas aflições, nas suas provações, perseverando em Cristo, orando, buscando o Senhor em jejum, continuando estudando as Escrituras, se tornaram fortes e o Senhor abrandou o coração das pessoas. E aí então tiveram muito sucesso. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. Continua firme, continua constante na leitura e até amanhã.